Estamos quase no Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento dos bebês. Vamos conversar sobre os benefícios do leite materno e do ato de amamentar para a mãe e para o bebê e por que é tão importante ter uma rede de apoio nessa fase da vida. Você é nosso convidado para esse bate-papo aqui na TV Aula. E para falar sobre esse assunto, temos o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Flávia Scheidawa, ela que é médica pediatra, professora da Unisul e também pediatra da UTI neonatal do Hospital Regional de São José. Vamos receber também Tayana Ferreira, enfermeira, pós-graduada em aleitamento materno. Ela trabalha na rede pública do estado e ela presta consultoria para mulheres com dificuldades na amamentação. Doutora Flávia, Tayane, muito prazer em receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada também, é uma honra estar aqui no programa para falar de um assunto tão querido, né, para nós aqui. Tão caro e tão importante, né? Vamos começar então explicando por que o aleitamento materno ele é tão importante, tão recomendado. Embora a gente saiba, vamos reforçar. O aleitamento materno ele tem benefícios extraordinários e cada vez mais as pesquisas têm demonstrado tanto para a prevenção de doenças maternas quanto para o desenvolvimento infantil. Então, quando nós temos, estudos tão importantes a nível mundial que dizem isso, e na parte das mulheres, no caso da gestante, da pessoa que amamenta, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de ovário e outros cânceres do sistema, corporal como um todo. Nós temos também prevenção de doença cardiovascular, mulheres que amamentam e que têm histórico familiar de hipertensão, infarto e outras doenças, têm risco reduzido e é tempo dependente. Quanto mais amamentar, menor o risco. E em relação a diabetes também, se é uma pessoa que tem histórico de diabetes ou que tem diabetes gestacional, tem mulheres que engravidam e que têm na própria gestação o diabetes gestacional, amamentar reduz o risco dela ter o diabetes para o resto da vida. Assim como quando tem a doença de pré-eclâmpsia na amamentação, reduz o risco dessa mulher se tornar hipertensa. E quando a gente fala do bebê, esses benefícios são incontáveis, O leite materno, ele é um leite vivo, que modula o sistema imunológico, ajuda a própria microbiota e também desenvolvimento cerebral. E quando a gente fala de microbiota e desenvolvimento cerebral, a gente está falando de prevenção de doenças a longo prazo na vida adulta. Então, nós temos redução de síndrome metabólica, então diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Tem estudos que mostram também, quando comparam populações, e aqui eu não quero dizer que o aleitamento materno é cura do autismo, não é isso. Quando se faz estudos em populações de crianças com espectro autista, as crianças que amamentaram mais tempo têm menos risco de desenvolver autismo ou de desenvolver autismo num nível maior. Então, os benefícios são inúmeros, mas a gente luta, anualmente, o Agosto Dourado está aqui para isso, para aumentar taxas de amamentação, porque é muito difícil tudo isso, mas os benefícios são inúmeros. A gente percebe que quando os bebês são amamentados, falando de uma forma mais prática agora, o vínculo que a mãe consegue desde o início estabelecer com o seu neném, pelo cuidado muito mais constante, porque o mamar no início, nos primeiros dias, ele é muito mais frequente, do que, por exemplo, a oferta da mamadeira, que aí tem um tempo mais estipulado, de 3 em 3 horas. Espaçado, Isso, então, com o bebê recém-nascido que mama no peito, ele vai mamar mais vezes, até o estabelecimento da amamentação, Então, esse tempo faz com que a intensidade desse primeiro momento ali se torne bastante intensa, bastante... Há uma proximidade muito grande, cria um vínculo emocional forte da mãe com o bebê. E também com o pai, se ele estiver ali presente, Porque ele também precisará estar entregue para esse momento para realmente ajudar a sua mulher, a sua acompanhante, Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a importância, do pai estar presente, de toda uma rede de apoio.
A doutora Flávia falou, né, que o leite materno, ele é vivo, né? E eu queria entender o que tem no leite materno que ele traz tantos benefícios para a saúde física e também entender, porque a gente viu aqui que não são só os benefícios na questão física e de saúde física, mas principalmente e também, e muito importante, é a questão emocional, né? Parece que isso também impacta no desenvolvimento do bebê e também nos benefícios para a própria mãe. Vamos falar um pouquinho, então, o que tem nesse leite materno, doutora? O leite materno, ele é composto em torno de 85% de água, mas a parte que não é composta de água tem células vivas, tem neutrófilos, macrófagos, existem partículas de açúcar que são próprias, que são utilizadas no sistema de defesa, que são os oligoelementos ali, né, nós temos lactoferrina e moléculas aí de proteínas que são chamadas imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina A, que ela faz uma camada protetora. Quando o bebê amamenta, essa camada de IgA fica em todas as mucosas, na mucosa oral, até a mucosa intestinal, saída, e essa proteção pela IgA previne contra doença respiratória, contra doenças diarreicas, que nos anos 70 e 80 eram grandes índices de mortalidade infantil e ainda hoje doença respiratória e doença diarreica são a terceira e a quarta causa de morte infantil no mundo. Então, e ele se modula. É interessantíssimo assim, o leite da mãe prematura é diferente do bebê a termo. Então, se o bebê está doente e amamenta, a saliva pelo tecido mamário, entra ali no mamilo e manda uma mensagem para o sistema imunológico materno, a mãe começa a produzir anticorpo e manda para o bebê os anticorpos que ele não produz. E isso não tem como imitar, né? Não tem nenhuma fórmula infantil, por mais enriquecida de ferro, proteínas. A lata traz assim, LC-pufas, né? Esses LC-pufas que são oligosacarídeos de cadeia longa, que estão ali nutritivos, né? Que são ácidos graxos de cadeia longa, são todos industrializados. O organismo materno produz e esses LC-pufas, eles só são ativos e benéficos quando é leite humano. E não quando vem na lata, né? E é uma questão, assim, de toda a modulação. Quando a gente teve a pandemia, as mulheres estavam se vacinando, né? As lactantes, e se viu que os anticorpos passavam pelo leite materno e davam imunidade para os bebês naquele período. Então, isso não tem como a indústria imitar. Nada substitui o leite materno. Nada substitui. Claro que nós temos um entendimento, né, que vai ter uma porcentagem de mulheres que não vão conseguir amamentar e que a fórmula infantil, ela tem uma indicação restrita e está para isso. O que aconteceu nos últimos anos, né, foi a banalização, né, para a indústria. Toda vez que nasce um bebê, nasce um consumidor, eles não estão interessados, né, na saúde daquela família e daquele bebê. Eles estão interessados num lucro bilionário, né, de 40 bilhões de dólares anuais. E eles fazem de tudo para conseguir vender e isso impacta em taxas de amamentação. Por isso que é tão importante nós estarmos aqui. Com certeza. Para levar informação de qualidade aí para o nosso público. Tayana. Para as mães, né? Para as mulheres que estão em casa. Então, traduzindo o que a doutora Flávia falou. A Thay é a minha tradutora, né? Eu aquela que fica estudando a ciência da amamentação. E a Thay traz a prática. E ela consegue botar mais então, na linguagem olha, que comum. eu acho essa parte muito legal, né? Quando a gente entende isso de verdade, né? O bebezinho tá doente. Então, a saliva dele vai tocar a pele aqui, no né? seio do da seio, da areola ali e mamilo. Ele tocou, a mãe percebeu aquela saliva, né? Isso tudo a nível celular, né? Essa percepção. As células ali perceberam que o neném está doente. Então, essa mãe é programada para mandar células de defesa para esse neném, então ele se recuperar da doença. Eu acho incrível. Eu acho incrível também, sensacional. Porque a gente não entende como é essa interação, essa natureza, né? É só um leite. Mas não, na verdade, ele é vivo por isso. Porque a partir do momento que o bebê vem para mim doentinho, por exemplo, a gente dá uma resposta para esse neném dessa forma viva, né? Prática. E nesse decorrer das décadas, eu acho que nós, assim, claro, a sociedade hoje, né? Nós temos um smartphone, nós temos, né, internet, daqui a um pouco vai ter carro voador, a gente já está com os drones. Acho Tecnologia, que nós esquecemos, né, que nós somos mamíferos, né? Nós somos mamíferos evoluídos
E muito a gente fala, né, sobre o leite espécie específico. O que quer dizer isso? Cada mamífero produz o leite para o seu filhote. E o leite humano, ele é produzido para o bebê. Não tem nenhum leite de outro mamífero que tenha as características nutricionais, características de proteína, de gordura, de açúcar, de sistema protetor, como o leite humano. E é por isso que o valor desse leite não é só, né, para quem amamenta. Nós temos mulheres doadoras aí, né, nos bancos de leite que salvam vidas diariamente de bebês extremamente prematuros. Então, a gente precisa lembrar disso. Somos mamíferos, sim, e precisamos cada vez mais fazer esse exercício mental de que, sim, teremos que voltar para a nossa origem né, para conseguir desencadear esse processo de amamentação. Agora, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os bebês amamentem ou tomem leite materno, exclusivamente leite materno até 6 meses de idade. É isso, correto? Justamente por todos esses benefícios. E agora a gente vê que no Brasil, por exemplo, os dados mostram que nem metade das crianças amamentam exclusivamente de leite materno até os 6 meses. O que acontece? Nós temos várias questões em relação à amamentação. Nós temos um bombardeio da indústria da fórmula em mulheres num período extremamente vulnerável, que é o puerpério, né? O Brasil hoje ele tem um papel mundial na regulamentação do marketing da indústria. O Brasil agora há 15 dias representou na reunião mundial da Organização Mundial de Saúde, limitando o marketing na internet, que até então não existia, foi passado, vários países assinaram. Então, nós temos essa questão do marketing da indústria, que é muito forte, mas nós temos questões também relacionadas a políticas públicas. Para uma mulher amamentar, ela não amamenta sozinha, ela precisa ter um parceiro. Ela precisa ter licença maternidade remunerada, ela precisa ter um nível de educação, ela precisa de um parceiro estável. Então, as taxas de início de amamentação vão depender do conhecimento que ela tem do pré-natal, e aí nós podemos atuar, né? Da política da maternidade, principalmente hospitais amigos da criança, mas para que ela continue amamentando, ela precisa de uma licença remunerada, que deveria ser de 6 meses para todo mundo, mas a gente tem uma licença hoje no Brasil de 120 dias, e não são todas as mulheres que têm acesso, né? Ela precisa estar no trabalho formal, apesar desse ano isso está se modificando um pouco. Algumas mulheres, né, que estão no cadastro do CadÚnico vão ter direito à licença maternidade, mesmo não sendo contribuído. Nós temos uma licença paternidade irrisória, para alguns homens de 5 dias, para alguns de 20 dias. Não poderia ser, teria que ser similar, né? A divisão do cuidado precisa ser igualitária, sim, para que também a mulher possa ter, porque amamentar é muito desgastante, né? Não dorme, como várias vezes, o primeiro mês. Então, para que uma mulher consiga amamentar até os 6 meses, ela precisa de apoio, de políticas públicas, de licença remunerada, de apoio frente às dificuldades de amamentação. Hoje, a dificuldade de amamentação, elas, dentro do Sistema Único de Saúde, os bancos de leite ajudam muito, né? As próprias enfermeiras dentro das maternidades, né? Aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, a gente tem uma rede muito mais construída que a maior parte das regiões, né? Nós temos o IFSC, junto com a Policlínica da Mulher de Florianópolis, prestando atendimento gratuito. Dentro do curso de Medicina da Unisul, nós temos um ambulatório de amamentação e bebês de alto risco dentro do curso de Medicina, onde a gente ajuda essas mulheres a amamentar. Somos referências daí do Hospital Regional e do Banco de Leite do Hospital Regional, mas muitas mulheres acabam não tendo acesso à consultoria de amamentação, e isso vai fazendo com que a cada mês, ao invés de melhorar taxas de amamentação, a gente vai regredindo taxas de amamentação. É importante salientar também que o marketing não é só a fórmula em si, né? As outras questões. O uso da mamadeira, a chupeta, né? Que contribuem tudo para o desmame precoce também, né? Então, a gente fica pensando mais em como a indústria interfere com o leite, né? Mas tem outras coisas ao redor dessa mulher aí que podem interferir também, que a gente não percebe num primeiro momento, que a chupeta pode estar atrapalhando, por exemplo, fazendo com que o bebê mame menos vezes, né? Mas aos poucos esse bebê pode estar desmamando e a gente desconhece esses malefícios, né?
Bom que a Thay trouxe, né, essa questão. Nós temos aqui no Brasil a norma brasileira de comercialização de alimentos infantis, onde bico, chupeta, mamadeira e fórmulas infantis, elas não podem ter nenhum tipo de promoção, nenhum tipo de marketing, nenhum tipo de nada. Por quê? Porque isso causa desmame, né? E a chupeta é algo muito cultural. Então, as avós usavam muito num período que foi deixado de amamentar, né? Anos 70, 80, 90, as taxas de amamentação no Brasil eram baixíssimas. Mas desde 1989, mais ou menos, a gente tem uma organização muito forte no Brasil, que se chama IBFAM, que é a Rede Internacional pelo Direito de Amamentar. Essa rede existe no mundo todo. Foi quem trabalhou para aprovar a norma brasileira de comercialização, foi quem trabalhou para ter isso. Então, a gente pensa assim, o que a Flávia está falando de amamentação, política pública e lei? Porque sem isso a gente não consegue amamentar, né? Então, é muito importante a gente entender que a musculatura que é usada para chupeta não é a mesma para amamentação. E quando eu hipertrofio, ou seja, eu uso demais a musculatura para chupeta, o bebê desiste de pegar o peito. Fica mais fácil para ele. E aí tem algumas quando a gente fica feliz, assim, quando as mães falam, ai, ele não pegou a chupeta. Porque, claro, o bebê, quando ele vai mamar, ele bota a língua para fora. Para eu amamentar, o bebê vai pegar com a língua para fora, vai ter, né, outros músculos da face ali. Mas para a chupeta ele tem que botar a língua para dentro e a língua para trás. E a amamentação é completamente oposto. Então, quando ele está bem fortalecido na amamentação, ele não vai pegar a chupeta. A chupeta, ela não é uma necessidade do bebê. Ela é uma necessidade das famílias. Então, vem aí a importância da rede de apoio. Então, a chupeta ela é usada para calar aquele bebê que está, venha me cuidar, venha aqui comigo. Mas, às vezes, é uma mãe exausta, que o marido ficou 5 dias em casa só, já teve que voltar a trabalhar. Outros filhos. Outros filhos. Então, é algo que as famílias usam. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da rede de apoio mesmo, e entender que o bebê vai ser solicitante. O bebê, ele olha, eu estou aqui, fique comigo. Mas a gente precisa ver outras formas de regular que não seja a chupeta. E como é que deveria ser o ideal com relação à rede de apoio, à participação do pai? Qual a realidade e o que seria o ideal? O que vocês veem no dia a dia, no trabalho de vocês? É claro difícil que cada um dizer, tem uma né? O ideal realidade, né? exato. Mas por uma média, o que vocês têm percebido por aí? A gente percebe claramente que quando o pai está disponível, né? Porque às vezes ele tem tempo, mas não está disponível para estar presente auxiliando, né? Que é uma grande diferença aí. Quando ele está disponível para ajudar a família, nós percebemos claramente que a amamentação se estabelece de uma forma muito diferente do que aquela mulher que tem que bancar todas as funções sozinhas, né? De acordar, dar o mamar, trocar a fralda, colocar para rotar se precisar e daqui 2 horas estar de novo nesse ciclo, né? Então, com certeza, a disponibilidade do homem, né? O entendimento que ele tem de ser pai é muito diferente de alguém que só quer um filho, mas não quer a paternidade. Se envolver a paternidade. Todos os detalhes. E a gente tem visto uma mudança nessa geração, né? Às vezes a gente fala só mal da próxima geração, mas eu percebo, assim, os homens mais velhos desconectados do cuidado, porque eles foram criados assim, né? Então, a gente cria a menina brincando de boneca e cria o menino aventureiro. Então, o cuidado fica na figura feminina e a aventura fica fora de casa no menino, né? E isso cresce e fica um adulto que fica dentro dele, aquilo ali. Mas eu percebo hoje, dentro das pessoas e das famílias, né? Que é aquele casal onde realmente os dois estão empenhados em querer amamentar, onde a mulher amamenta de madrugada e ela não fica sozinha com aquele bebê. O pai acorda, bota para rotar, vai trocar para que a esposa consiga descansar. E claro, gente, existem relacionamentos e relacionamentos e muitas coisas se revelam durante o puerpério e a amamentação na fragilidade do relacionamento das pessoas. E, com certeza, eles vão superar de alguma forma, né? Mas é muito mais fácil quando os dois estão trabalhando junto e conversando sobre isso. O puerpério materno, né? Aquele caos hormonal acontece, mas a gente sabe que existe um puerpério paterno também. E há um luto, né? A gente não entende que assim, ter um bebê é só alegria. Não é só alegria, a gente tem muitos sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que era algo que a gente queria muito, a gente vive um luto porque nós deixamos de ser quem nós éramos. Né? Então, se antes a gente saía para qualquer lugar, tinha os horários, eu vou sair com meus amigos, vou para a academia, logo que o bebê nasce, não vai ser assim.
Só que alguns casais não entendem muito essa dinâmica e aí fica uma sobrecarga materna. O pai, às vezes, fica na mesma vida dele, né? Vai trabalhar, vai para academia, vai com os amigos e a mãe está em casa com aquele bebê. Então, isso sobrecarrega muito. Então, esses sentimentos contraditórios, né, são muito intensos e muitas vezes as pessoas não conseguem lidar e aí se afasta daquela situação que está causando, né, aquele sofrimento psíquico. Por isso, né, que cada vez mais se fala de saúde mental na gestação e no puerpério, né? Também é muito importante a gente parar de ter preconceito de que mulheres têm que parar o remédio na gestação. Então, mulheres que têm ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, a medicação é segura na gestação e na lactação. Então, não precisa parar a medicação. Pode ser substituída por outras formas. Então, se a gente for a gente fica 6 horas Vários conversando programas, sobre dá pra isso. fazer. Né? Mas o Agosto Dourado ele vem para lembrar as pessoas da importância da amamentação e como nós temos que lutar diariamente pelo direito de amamentar. E também eu vejo que é importante, né, na questão ali do pai participar, que também por ser cultural, penso, muitas mulheres acabam não deixando o pai chegar perto e criam também no pai o medo, um afastamento. Então como é que a mulher também pode convidar aquele homem para participar? Porque não é importante só no apoio para a mulher, mas é importante para ele como pai criar aquele vínculo com o filho. O primeiro momento é se preparar. Né, que a gente vê hoje muitas famílias optarem por fazer o pré-natal de amamentação, por exemplo, né, onde ele vai com a mulher entender como vai funcionar esse primeiro momento da amamentação, né? Então ele passa a entender como se dá o leite aqui dentro do corpo da mulher, como que são essas fases, como que ajuda na amamentação, como posicionar, o que ele pode fazer para contribuir, né, naquele momento onde está, né, a mulher deu mamar, qual é a parte que cabe a ele ali, né, o olhar, a ajuda, a água, a cuidar da casa, por exemplo, enquanto ela está muito tempo ali dando de mamar e cuidando do neném, ou mesmo dormindo para descansar, né, do tempo que ela esteve cuidando do neném. Então, a gente vê muito homens agora chegando com as mulheres para aprender antes do neném chegar. Tá? Que faz bastante já fazendo a prevenção, né, gente? Uhum. Já tem uma ideia do que vai vir pela frente e o que é esperado dele, né? Era esperado só da mulher, que ela entendesse como é dar um mamar, né? Mas hoje os homens têm vindo, essa geração, como a Flávia citou. Porque há um conceito coletivo de que a mulher sabe amamentar e que o bebê sabe mamar. Que é instintivo, mas não é assim. O bebê ele tem os reflexos de amamentação e a mulher tem uma programação de amamentação, mas fazer o encaixe precisa de ajustes, né? Não é de qualquer jeito, porque senão tem dor. Quando a mulher tem dor para amamentar logo do início, a chance dela desmamar é muito alta. Então, assim, a preparação no pré-natal ela é muito importante, tanto na clínica privada quanto no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele prevê 6 consultas de pré-natal no mínimo. Dessas 6, uma deveria ser de amamentação. Só que naquela correria do dia acaba se fazendo somente a avaliação do bebê, a avaliação da gestação, preparação para o parto e a amamentação é deixado de segundo plano. Só que se a gente for pensar, né, a gente se prepara 9 meses para um evento que vai durar 24 a 48 horas, que é o processo do nascimento. E nós não nos preparamos nada para um processo que vai durar 2 anos ou mais, porque pela Organização Mundial de Saúde é 6 meses exclusivo, depois entra a introdução alimentar e se mantém a amamentação por 2 anos ou mais. E aí vem os mitos, né? Mas para que amamentar um bebê grande? Ele já não come, mas os benefícios do leite materno vão para todas as idades. Então é um pouco desconecto. E aí eu volto mais uma vez, nós precisamos de gestão e políticas públicas. Quando a gente vai organizando essas coisas todas as mulheres vão ter acesso, não só aquelas que podem pagar, mas aquelas que estão no Sistema Único de Saúde, né? Doutora Flávia, você falou aí de um dos desafios da mãe, que é a questão da dor na hora de amamentar. Eu queria que vocês ampliassem isso e falassem quais são os maiores desafios nessa fase da amamentação.
Quando o bebê nasce, é importantíssimo que ele faça o contato pele a pele com a sua mãe, que amamente na primeira hora de vida, independente do via de nascimento, se for cirurgia cesárea ou parto normal. O contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida são fundamentais para os reflexos da amamentação. Assim como o adequado posicionamento, né? Mas tem muitas mulheres que nunca amamentaram. E aí a equipe de enfermagem e a pediatria tem um papel muito importante nesses ajustes iniciais para fazer um posicionamento correto e uma pega correta do bebê, para evitar dor, lesão mamilar, fissura e depois, mais para frente, mastite e outras coisas, né? O que eu vejo de muito importante, né, trabalhando em maternidade, é que a mulher, ela tem uma impressão que ela vai ter leite jorrando desde que o seu neném nasce, o que não é verdade, né? Elas esperam que lá elas já vão ter leite ali no peito e elas falam, meu bebê tá com fome, não tenho leite, quando na verdade esse leite só vai aparecer lá pelo 3º ou 4º dia, em casa, né? Então do que ela está alimentando a criança dela lá, na maternidade? De um tipo de leite que já produzimos, que é o colostro, né? Mas ele não se mostra naquele momento, 1º, 2º dia de vida. Então isso é uma observação que é muito frequente ver no hospital. Então, primeira coisa é, não haverá leite jorrando. Saber disso me dá tranquilidade para seguir amamentando mais dias à espera da descida do leite. Porque isso gera uma ansiedade, na hora que você Muita. vê que não tem aquele leite que você esperava ter. E aí elas querem o quê? E causa muito desmame. Não, eu não tenho leite, não pinga. Não O pinga, colostro eu não quero pinga, fórmula, né? porque ele chora. E aí ele não sai do peito, e aí vira uma grande bola de neve. Né? Uma grande Então, confusão. essa é a coisa principal Sim. que a gente vê na maternidade, né? A solicitação de leite extra, porque a mãe não tem confiança ainda, né, no que ela está produzindo, mas ela está. Sim. E as mamães, principalmente, gostaria de complementar, Tayana, te Pode cortei? ir. Não. As mamães, principalmente as de primeira viagem, que a gente chama, né? Elas, às vezes, não sabem direito como pegar a criança na hora de amamentar, como colocar a criança no peito. E a Tayana, que é enfermeira, né? A gente já falou aqui, ela trouxe pra gente, então, uma boneca e ela vai mostrar como é que se deve fazer, né, qual a posição correta da criança no seio da mãe para que a criança realmente possa amamentar de uma forma mais tranquila e que seja bom para a mãe e também para o bebê. Tayana, isso é possível, né? Tem uma forma correta, né? A gente não vai garantir que seja na primeira vez, mas quanto melhor ela fizer o posicionamento, mais fácil é isso? Isso. Então, assim, primeira Mostra pra coisa, gente. confiar no próprio corpo, que ele vai reagir às mamadas desse neném. Quanto mais ele sugar, mais ela vai produzir leite, tá? Mas para ele fazer isso de uma forma que não machuque o peito da mãe, então algumas, não são regras, né? Mas são algumas técnicas, formas de colocar sim. o neném que ele vai ficar mais confortável para mamar, tá? Então, primeira coisa, vou um pouquinho mais para frente, né? Em vez de nós colocarmos um nenenzinho assim para mamar e ele ter que esticar a cabecinha chegando para o pegar o peito, seio, né? né? A gente pode virar todo o corpo do neném, barriga com barriga. Tá? Regra 1. Barriguinha do neném totalmente voltada para a barriga da mãe. Depois, em vez de eu dar assim com o braço e levar meu peito para a boquinha do neném, fica mais fácil quando um bebê ali no seu primeiro mês, que ele é muito pequeno, se eu trocar a mão, apoiando a cabecinha aqui, e aí então segurar o meu seio e levar para a boca do neném. Porque ele ainda não sabe como pegar, ele ainda não Ele vai caçar, né? assim. Desesperado aqui, tentando alcançar. Mas se eu fizer esse movimento, trazendo ele para mim, eu consigo com que ele abocanhe mais profundamente, não o mamilo, Mas o bico do mas toda a areola. Uau. Neném não mama bico. Até porque tem mulheres que têm um mamilo plano, né? Então, eu preciso ensinar o neném a abrir ao máximo essa boquinha e abocanhar toda a região de areola aqui. Toda não, porque tem mulheres que têm uma areola maior, então o bebê não vai chegar lá. Mas o máximo possível de areola. E isso facilita muito para que o bebê tire mais leite, quanto também afaste a sua gengivinha aqui
do mamilo, né, que é o que traz bastante dor. Então, deixar a mão livre é importante, né? Para botar o seio na boca da criança. Esse peito vai amamentar, então eu deixo esse braço livre. Excelente. Segurei. O meu mamilo toca na região aqui do lábio superior. E quando o neném sente o cheiro e o toque, né, do mamilo, ele vai procurar, tentar pegar, né? Ver se tu tá me entendendo. Sim, com certeza. Toquei. Tá claríssimo. Ele abriu o bocão, tentando alcançar, eu trago. Ele chega com a boca Certeira lá. aberta, de uma maneira que vai doer talvez nada, né? Diferente de que ele chegue assim com uma boquinha muito menor, que vai dificultar muito a pega dele e a retirada de leite. Depois que ele começou a mamar, eu posso tirar essa mão daqui, trazer para cá, para aquela posição que a gente já conhece e se apoiar onde for e o mamar continua. Entendeu? E assim, então, a mulher... É assim, é um mistério, não tão difícil. No início é um pouco automático, um pouco robótico, né? Mas depois a intencional ali, né, na forma de fazer. Depois fica muito mais fácil. Fluido e automático, Exato. acaba sendo automático. E com um bebê maior, já sabendo abrir bem a boca e tal, a gente nem precisaria ficar trocando o braço. Aí com um bebê maior, ele vai pegar aqui com mais facilidade, já sabendo que tem que estar com o bocão, né? Mais algum truque, mais alguma técnica, mais alguma coisa que as mamães precisem saber? É bem importante a gente entender que, por mais simples que pareça, 70% das dores mamárias e dificuldade de amamentação é posicionamento. Então, essa dica que a Thay trouxe é muito importante. Dica de ouro. Dica de ouro, porque às vezes chega no meu consultório, eu tô com dor mamilar, meu bebê não tá mamando ou não tô ganhando peso. A gente só lembra elas de que tem que posicionar o bebê, ou então mulheres com mamas muito grandes, precisa apoiar a mama. Então a gente não leva a mama no bebê, a gente traz o bebê para a mama. Por quê? Porque se eu trago a mama, quando eu largo a mama, ela volta para o outro lado e sai da boca do bebê. Então são coisas assim, que onde que a gente vai aprender? Às vezes numa consulta, né, de amamentação, alguma coisa. Eu sempre falo para minhas pacientes, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no privado, o maior presente que você pode dar para o seu bebê é uma consultora de amamentação. Não é trazer dos Estados Unidos aquele carrinho. Você pode fazer tudo isso, não é? Mas a gente não pode tirar do nosso foco o que é importante, né? Então, muitas vezes a família faz coisas, mas não sobra. Às vezes não pensa, né, de ter uma consultoria de pré-natal para já ir ajustando isso, né? Porque é ela que vai resolver muito essa questão, né? E das dificuldades, assim. Lá no nosso ambulatório, a gente faz a medicina do aleitamento, que aqui no Brasil é uma especialidade médica nova, nos Estados Unidos já é uma realidade, né, a medicina do aleitamento, onde o médico atua dentro das dificuldades da amamentação, e é nessa área que eu atuo hoje no meu consultório. Em relação das mastites, tudo, né? Mas ainda a grande questão das dificuldades é um manejo clínico que depende muito do posicionamento e da pega. Resolvendo pega e posicionamento, pronto. Só vai. Só vai. Basta, às vezes, um ajustezinho, que é fundamental para que o processo da amamentação não seja tão doloroso e seja gostoso, e seja prazeroso, né? E aí, né, meninas, a mãe, então, entendeu o posicionamento, posicionou bem a criança na hora de amamentar, mas, mesmo assim, ela ainda sente dores na hora de amamentar o bebê. O que fazer nesse momento? Qual é a orientação para essa mãe? Então, é bem importante que ela busque ajuda, né? Se ela ainda estiver na maternidade, conversar com a equipe de assistência, as técnicas de enfermagem, enfermeira. Geralmente os hospitais têm uma equipe de apoio para estar ajudando a amamentação. Aqui na Grande Florianópolis nós temos bancos de leite que ajudam, caso ela já tenha ido para casa e comece com a dificuldade de amamentação. Nós temos o banco de leite na maternidade Carmela Dutra, para quem nasceu nessa região. Quem nasce no HU, na UFSC, que também tem o CIAN, que apoia a amamentação e que elas podem estar retornando lá, né, entrando em contato. E também, no continente, nós temos o Banco de Leite do Hospital Regional, que também é um hospital amigo da criança, e pode estar, quem nasceu ali na região, está procurando ajuda. E, além disso, na própria Grande Florianópolis, nós temos a Policlínica da Mulher, onde há atendimento especializado em amamentação, fornecido, né, tanto pelo curso de enfermagem do Instituto Federal de Santa Catarina, quanto pela própria equipe de enfermagem da Policlínica da Mulher.
E na região da Palhoça, nós temos o ambulatório de amamentação da Unisul, que também presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E nós podemos dar, e quanto antes ela dá esse apoio e resolver o problema, menor é a chance de acontecer o desmame. Eu vejo algumas mulheres, né, próximas que acabam não conseguindo amamentar e se sentem extremamente culpadas, com uma carga pesada até para seguir nessa fase tão desafiadora, né, que é do nascimento de um bebê. O que vocês diriam para essas mães que tentaram, fizeram de tudo, não conseguiram e carregam essa culpa? Vocês veem isso, é fato? E até frequente ainda, né? Todas nós podemos escolher amamentar ou não, né? Mas no contexto onde a gente está inserido, é uma luta bem desleal, né? Então, quando eu me encontro numa situação onde eu tentei, né? Eu queria amamentar, eu procurei ajuda e as coisas não caminharam para esse objetivo, né? Não se concretizou, ela tem que descansar nas opções que chegaram para ela, né? Então, fazer o melhor para o bebê e para ela diante das condições que ela tem hoje, né? Então, eu sempre falo com as mulheres, a gente vai tentar ao máximo, né? De acordo com o que tu podes oferecer a esse neném nesse momento, né? E o que o bebê consegue também, porque às vezes tem situações que são do bebê e não da mulher, né? E aí, às vezes, os tratamentos, as orientações demandam mais tempo, né? Que são por questões do neném, né? E aí, às vezes, não dá para seguir a amamentação por muito tempo. Então, ela tem que estar consciente de que ela ofereceu o que ela podia, né? E que há outras formas, né, de a gente continuar alimentando esse neném e seguindo uma vida agora, né, a maternidade de uma maneira muito carinhosa da mesma forma. Com leveza, né? A doutora Flávia quer acrescentar alguma coisa? Dentro dessa questão é tudo muito difícil, né? E eu acho que precisa ressignificar muita coisa, né? Então, muitas mulheres que não conseguiram amamentar, a culpa não é delas. Mais uma vez, né? Tirem isso do coração e das costas, assim, a culpa não foi sua. Foi uma cultura social que não te ajudou quando você mais precisava. Então, independente do objetivo, ame seu bebê, crie com carinho e respeito, para que ele seja depois um adulto, né, feliz. Que eu acho que é a maior questão hoje. A gente tem muitas questões de saúde mental que são geradas na infância, dependendo daquilo que essa criança vai passar. Então, a amamentação, ela beneficia o vínculo e um melhor desempenho dessas questões. Mas não quer dizer que não vai acontecer, porque se você não amamentar, se você der o amor de uma outra forma, né, ter respeito pela sua criança, criar com apego, né, não fazer punições, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas assim, ó, faça o seu melhor, independente do resultado final. Ame e cuide, né? Ame e cuide do seu bebê. E lembre que o agosto dourado não é para deixar você triste. É para você entender que a gente precisa ajudar outras mulheres a amamentar e fugir dessa cultura social, né, que muito culpado é a indústria da fome. Muito bem, para nós encerrarmos. E a mulher que ela está com leite sobrando, né? O que ela pode e deve fazer? Aqui em Floripa nós temos várias maternidades que recebem o leite, né, que a mulher não consegue, que sobra, né, no peito ali, o neném não dá conta de mamar e ela, ao invés de jogar fora, ela pode extrair e entregar ou na Carmela Dutra ou no regional. No Hospital Infantil recebe também. É feito um cadastro, muitas vezes é recolhido na própria casa da paciente, então dependendo, né? Todo cadastro é pelo WhatsApp, que facilita muito, né? E aí depois é feito, né, a orientação de como é feita a coleta, ela pode entregar ou a própria equipe vai buscar o leite, assim. Nós temos mulheres doadoras, né, que são, imagina, na UTI do Hospital Regional, nós temos praticamente quase 30 leitos. São 18 leitos de alto risco e 10 leitos de unidade de cuidados intermediários. Os bebês extremamente prematuros, eles só conseguem digerir leite humano.
Então, o leite doado, ele passa por um processo de pasteurização, mas ele continua um leite vivo. E para esses bebês, assim, gente, vocês não imaginam, tem bebê de 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, que ficam 4 meses internados lá. E eles recebem esse leite, que é a única coisa que consegue digerir e fazer o sistema intestinal deles amadurecerem aqui fora, porque ele vai ter que ter aí quase 5 meses, 4 meses de amadurecimento e desenvolvimento aqui fora. Então, a doação é um ato de amor pelo próximo, né? E essas mulheres, assim, são sensacionais. A gente tem exemplos de mulheres no Brasil que já doaram milhares de litros de leite no decorrer dos anos de gestações, né? E lembrando que o Brasil é pioneiro. O Brasil é pioneiro. O Brasil é um exemplo para o mundo todo na proteção de lei, né? Como a norma brasileira dos alimentos infantis, que a gente chama, né? Tem um acrônimo que é NBCAL. Então, o Brasil é pioneiro na NBCAL. Na América Latina, claro que vem do Código Internacional, então o Brasil luta muito sobre isso, mas o Brasil ele é pioneiro na rede de leite humano, né? E exemplo para o mundo todo. Os outros países vêm no Brasil estudar o processo. Copiam o nosso exemplo. E hoje a gente tem liderado pelo Brasil a rede internacional de bancos de leite, onde o Brasil é o coordenador. Então a gente precisa ter, né, esse ouro líquido, né, que é o leite humano, levando aí para o mundo todo esse benefício. A mulher que quer doar, então, ela pode entrar em contato com a maternidade ou com o infantil, né, e pedir para falar com o banco de leite. E lá eles vão te dar, manda os dados, né, todos os teus exames, faz tudo pelo WhatsApp. Sim. E a Tayana falou aqui de alguns hospitais em Florianópolis, porém você, aí na sua cidade, né, de onde você estiver nos assistindo, você também pode procurar um banco de leite aí no seu município, que certamente algum você vai encontrar. O Brasil tem a rede de banco de leite humano. Se colocar no Google, já aparece a rede brasileira e você encontra em cada estado brasileiro quais são as cidades que têm banco de leite. Meninas, nosso tempo está encerrando. Eu queria que cada uma de vocês fizesse suas considerações finais ou deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo bem rapidinho, pode ser? A mensagem principal é o dia a dia, né, que a gente tem trabalhado com mulheres. Nós vemos mulheres com dificuldades, né, e quando elas têm uma assistência adequada, a gente consegue dar a volta nessa amamentação, melhorar para o bebê, melhorar para a mãe, o bebê passa a ganhar peso, a mãe diminui, zera a dor, né? Então, há muitas formas de promover essa melhora na amamentação e a amamentação ser algo prazeroso para as duas pessoas, né? Então, assim, não desista, vai atrás, né? Chame pessoas para auxiliar na amamentação, porque vai valer muito a pena. Não ficar sozinha, né? Não fique sozinha. Doutora? Eu sempre, né, penso assim, como que foi quando eu fui amamentar as minhas filhas, né? E o que eu passei e o que eu quero que as pessoas não passem, né? Então, assim, ó, confie em você, confie no seu bebê e tenha paciência. Dê tempo para que as coisas aconteçam. Nada é imediato, então a gente precisa de algum tempo, 2, 3, 4 semanas para tudo se ajustar. Então confie em você e tenha paciência e dê tempo para o seu bebê também e nesse processo da amamentação. Meninas, então muito obrigada pela participação de vocês aqui no Vamos Conversar. Eu adorei o nosso bate-papo, obrigada pelas informações de qualidade que vocês trouxeram aqui para os nossos telespectadores. Obrigada. Obrigada também. A gente volta num próximo programa com muito mais informações para você. Até lá!